Olha, viu só, gente, essa super atração você confere daqui a pouquinho, porque agora nós vamos falar de um assunto muito preocupante, principalmente no universo feminino, a candidíase, uma doença causada por fungos e que aumenta os casos de incidência, principalmente no verão. Mas para sabermos tudo sobre este assunto é que eu recebo já aqui em nossos estúdios o médico infectologista da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, doutor Alexandre Naime Barbosa. Doutor Alexandre, muito boa tarde, obrigada por estar conosco, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Fabi, um prazer estar aqui com você. Olha, são inúmeras as doenças, né, que a gente até desconhece, por ser tão até comum, a gente não sabe como lidar com elas. A candidíase é uma delas? A candidíase é uma doença muito comum. A candidíase se refere, na verdade, a toda uma gama de doenças causada por um fungo, que é a cândida. Ela pode causar tanto problemas mais comuns como problemas de pele e mucosas, ou até muito graves, como doenças invasivas. Verdade, doutor. Então, no que consiste, então, essa doença, para a gente poder ter noção do que ela causa? Na verdade, todos nós abrigamos na flora normal, tanto na pele quanto nos genitais, esse fungo. E ele não causa doença porque existe um equilíbrio. A partir do momento em que alguns fatores, alguns hábitos quebram esse equilíbrio, é que se instala a doença. Entendi. A imunidade é um desses fatores? Exatamente. Por isso que a doença é mais comum, por exemplo, em pessoas que são portadoras do HIV, ou diabéticos, ou então grávidas. Todas essas condições alteram a imunidade e podem favorecer, então, a invasão, a doença causada pelo cândida. Entendi. Agora, quais são os principais sintomas, então, e os sinais de alerta para quando isso já deixa de ser uma coisa comum para se tornar uma coisa grave? Acho que é importante falar da forma mais comum, na forma que é mucocutânea, e que acontece na mulher, que é a candidíase vaginal. Então, como ela se apresenta? Qual é o sintoma? É um corrimento vaginal. É o aumento da secreção, geralmente uma secreção esbranquiçada, e a candidíase costuma dar muita coceira, muito prurida, uma sensação às vezes incontrolável e que irrita muito a mulher. Também acompanhada de um mau cheiro. É importante lembrar que o corrimento vaginal não necessariamente é exclusivo da cândida. Tem uma diferença nisso tudo. Isso. O corrimento vaginal, o aumento da secreção vaginal, pode ser causado por outros agentes infecciosos, como por exemplo, um que chama tricomonas, outro que chama clamídia, até mesmo a gonorreia pode dar um corrimento vaginal, e infecções bacterianas, conhecidas como vaginose bacteriana. Então o que acontece? Quando uma mulher tem um aumento da secreção, ou ela está muito branca, ou ela está com um cheiro muito ruim, ela tem que procurar um médico imediatamente. O médico está apto, o ginecologista, ou então o médico de posto de saúde, o médico generalista, ele está apto a fazer um exame simples e que ele consegue identificar qual é o agente causador desse corrimento vaginal. Mas por que a cândida é importante? Porque cerca de 80% dos corrimentos vaginais são causados pela cândida. Olha, então não tem como viver sem ela, ou tem? Olha, muito interessante isso que você falou. Existem estudos mostrando que entre 4 mulheres, portanto 75% das mulheres, vão ter pelo menos um episódio de cândida durante toda a vida. Então, é praticamente universal. Exatamente. É muito frequente. E mais frequente nessa época do ano. Isso que eu ia perguntar agora. Por quê, doutor Alexandre? Isso é importante enfatizar. Alguns hábitos e o aumento da temperatura nessa época do ano fazem com que a vagina fique mais úmida e mais quente. Isso altera. É um canal facilitador. Altera o pH, altera a acidez normal da vagina. Então, o que as mulheres devem principalmente ter especial atenção nessa época? Evitar o uso de roupas de tecido sintético. Que não há circulação. Que não tem ventilação. Então, preferir usar calcinhas, roupas íntimas de algodão. Evitar roupas apertadas. Aquela calça justa muito apertada é muito ruim para a circulação de ar. Hoje em dia nós temos tecidos muito tecnologicamente desenvolvidos, como dry fit. Então, eles permitem uma aeração melhor. Então, esse é o recomendado. Outra coisa que acontece muito com a mulher nessa época é o uso de biquíni molhado. Às vezes vai na piscina, vai no mar, fica com o biquíni muito tempo molhado. Isso é um fator que pode favorecer a candidíase.
Quer dizer, alguns hábitos que podem contribuir, então cabe a nós mulheres termos algum desses cuidados. Exatamente. Outra coisa importante é em relação à ducha íntima. Muitas mulheres têm o costume de fazer a ducha íntima com água normal, água da rede pública, e isso também altera o pH e é um fator predisponente para o aparecimento da candidíase. Então, qual é o jeito correto? Lavar a área externa da vagina com sabão neutro. Neutro. Não introduzir na vagina nenhum tipo de água ou qualquer tipo de sabonete sem que haja uma orientação do ginecologista. Existem alguns sabonetes de uso íntimo. Aqueles íntimos são indicados? Eles são indicados exclusivamente para cada mulher. Cada mulher tem um pH, tem uma acidez da vagina diferente. Então, o ginecologista vai poder indicar qual é o tipo específico de sabonete líquido para usar. O uso prolongado desses sabonetes íntimos, eles também pode quebrar essa barreira que existe com a cândida e favorecer. Ou seja, só usar esses sabonetes íntimos com orientação por um período curto, indicado pelo ginecologista e com indicação. Porque... Olha, doutora, eu não sabia disso, porque muitas mulheres... Ele não é de uso universal. Compram na farmácia, né? E ali nos dispositivos, cada um não tem esse negócio de ir para uma ou para outra. Como é que a gente, então, tem que perguntar para o ginecologista? O ginecologista vai saber indicar, vai saber avaliar se você precisa, primeiro, e segundo, qual o tipo. Existem diferentes sabonetes líquidos que alteram diferentemente o pH, a acidez da vagina, e isso o ginecologista está apto a recomendar ou não, qual tipo e quanto tempo. Porque cada mulher é individual. Tem diferenças. Olha que ótima informação. Agora, a candidíase é uma doença sexualmente transmissível. Isso quer dizer que a gente passa para os parceiros? Eu diria de forma diferente. A candidíase vaginal pode ser uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque a mulher pode desenvolver candidíase mesmo não tendo relação sexual. A cândida, ela está presente na vagina, é normal. Também está presente na pele, ela está presente na boca, ela está presente no esôfago de todos nós. Olha que interessante. E quando ocorre esses fatores predisponentes que a gente comentou, que quebram essa barreira de equilíbrio, equilíbrio ecológico, então ela surge. E a mulher que está com candidíase pode contaminar, pode passar para o parceiro através de uma relação sexual. Entendi. Então, a candidíase pode ser uma doença sexualmente transmissível, uma DST, mas não obrigatoriamente o é. Aliás, é mais comum que não seja. Olha que interessante. E no homem, por acaso, seriam os mesmos sintomas? Como é que seria? Não. O homem, ele mais rotineiramente é assintomático, ele não exibe sintomas. Então, ele fica com aquele fungo no pênis, mas não tem nenhum sintoma muito evidente. Às vezes acontece. Quando acontece é a vermelhidão, pode acontecer também algumas manchinhas esbranquiçadas, principalmente na glande, e um pouco de dor para urinar. Esses sintomas podem indicar candidíase, mas também uma série de outras doenças. Quer dizer, a melhor orientação é buscar um especialista, doutor, mas quais seriam as formas hoje de tratamento eficazes para isso? Existem 2 tratamentos para candidíase, ou os cremes, vamos falar da candidíase vaginal, né, mais prevalente, ou os cremes vaginais, ou o tratamento via oral através de comprimidos. Esse tratamento ele tem que ser orientado especificamente para a doença, para o corrimento vaginal da mulher. Por isso, para cada caso. E para cada caso. Como eu te falei, existem 5 tipos de corrimentos vaginais, a candidíase é a mais importante, e por isso o ginecologista tem que fazer um teste para descobrir qual é o causador. E aí ele passar o tratamento correto. Portanto, outra informação muito importante, não se pode fazer automedicação, achar, bom, eu estou com corrimento, então é candidíase, eu vou na farmácia e vou comprar. Aliás, depois de muito tempo, e ainda bem que isso aconteceu, está proibido a venda indiscriminada, sem receita médica, de antimicrobianos em geral, e aí se inclui o tratamento para fungos, né, os antifúngicos, para que não aconteça um tratamento errado. Às vezes a pessoa acha que está com cândida e é outra coisa, ou ao contrário. Entendi. Agora, esse período de tratamento, ele tem uma durabilidade para se ter um resultado? Geralmente de 7 a 14 dias o tratamento ele está terminado e a eficácia é de 100%. O tratamento sempre consegue eliminar. Não que a pessoa... Que não vai voltar a ter. Não vai voltar. E o que se deve fazer para evitar? Quais são as formas de prevenção?
evitar esses hábitos do dia a dia, então, roupas muito apertadas ou calça jeans, acho que é o exemplo mais clássico, né? Essas calças jeans muito apertadas e que são muito quentes, roupas íntimas de tecido sintético, aquela calcinha de lycra, a principal vilã, então preferir se utilizar peças de algodão, roupas desses tecidos que permitem transpiração, dry fit, evitar biquíni molhado, evitar ducha íntima, né? Então todos esses são cuidados que vão pelo menos minimizar ou espaçar os episódios de candidíase, que é um problema que é muito comum. Temos que enfrentá-lo. Exatamente. E com uma aula dessa, né, gente, com certeza amenizou muito e com certeza a gente vai colocar em prática. E olha, mais informações com o doutor Alexandre, você pode inclusive entrar no nosso site e lá, não, tá o da Unesp, né? O da Unesp, que você pode inclusive já fazer alguma outra pergunta ou interagir. Muitíssimo obrigada, doutor Alexandre, até uma próxima. Foi um prazer estar aqui, Fê. Prazer é nosso. E olha, gente... A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com esse moço aí. O amor está morando no meu peito, eu ando num desassossego de saudade de você. Eu tô perdendo a batalha contra essa paixão feito navalha, tá rasgando o coração. Não dá pra esquecer a luz.